Você trocava algumas palavras, não? Olha, não, não. O Luigi, assim como o Visky, são personagens com uma alma muito forte. E eles são muito bem estudados, muito bem elaborados. É como se fosse uma persona minha, sabe? Assim, imagina, eu fiquei completamente monotemático, né? E eu não trocava porque eu falo o italiano fluentemente. Eu morei na Itália durante 2 anos, Olha. né? Então, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe se casou com o Raffaele, que foi a grande figura paterna da minha vida, o meu padrasto, e é um romano, e a gente mudou para Roma. Então, eu fiz a sétima e a oitava série na Uhum. Itália, numa escola italiana. Então, eu estudava em italiano, latim, francês, inglês, espanhol. E eu sequer falava italiano. Então, assim, vocês não imaginam como era um desafio para mim. Mas expandiu muito a minha cabeça. E o Luigi é um pouco uma visita a essa memória, né? Uhum. Imagina, até hoje eu falo italiano com a minha mãe, meu padrasto, ele já faleceu, mas ele nunca falou português. Então eu só falava italiano com ele. A Itália é um lugar que eu sempre volto. Então, esse italiano, ele existe dentro de mim, né? Quando eu tô na Itália, as pessoas até perguntam, ah, você é da Sicília? Sabe assim, sei lá, deve ter algum Você sotaque tem um sotaque. que pareça ser da Sicília. Mas eu falo muito bem, assim, italiano, é como se eu falasse português, devido a esse tempo que eu morei lá. E esse personagem, ele trouxe isso à tona, né? Que é uma coisa que poucas pessoas sabiam, né? Ah, eu não Mas sabia, olha que existia um legal. desafio de falar um italiano que fosse compreendido em todo o Brasil. Então eu não falei italiano, né? Eu falava É. um portuliano, Uhum. né? Que foi um sotaque que eu imaginei que uma pessoa nativa na Itália, vinda para o Brasil e tentando falar o português brasileiro, é uma língua que essa pessoa falasse, né? Então eu conversei com alguns professores, conversei com alguns italianos que moravam no Brasil, ficava percebendo onde era os acentos, como é que era o R, como é que eram as adaptações. Era um estudo muito interessante. Mas era uma terceira língua, não era nem o português nem o É. italiano, né? Era uma terceira língua que eu falava ali. E é assim, é tipo, como você vai falar inglês. Você vai ter um sotaque diferente de uma outra brasileira que vai falar inglês, porque Uhum. você é de São Paulo, porque você tem suas singularidades, etc e tal, né? Então, o sotaque, ele tem esse lugar, né? E eu me divertia com isso. Então, assim, e às vezes ainda tinha umas coisas, umas expressões bem italianas que eu pesquisava e colocava ali, sabe? Assim, tipo, isso daqui é uma coisa que não sei em Ainda. romano. Né? Aí Uhum. o Luigi, ele falava isso, mas ninguém sabia. Mas acabava compondo ali, e quem falava italiano falava, nossa, eu nunca vi um personagem que falasse tanto italiano assim, da Sim. Vero, quanto você e tudo, e foi muito bacana. E também muita gente falando, olha, graças a você, eu tenho um amigo que trabalha numa barraca lá em Ipanema, e aí ele recebeu uns italianos e falou, olha, Rainer, graças ao assistir o que eu assisti e aprendi do italiano Luigi, eu consegui atender os É. italianos, deu tudo certo. Usei uns grazie-mille ali, Grazie umas palavras ali mille. que você Sim. ensinou, e eu consegui desenrolar no Acho que italiano. nem em Terra Nostra a gente viu um Tão, italiano tão tão bem perfeito. pronunciado numa novela. Com Né? sotaque tão Inclusive, caprichado. falando nisso, gente, acho que Terra e Paixão foi a novela. Parabéns quem fez o elenco, porque foi a novela que teve mais atores bonitos ali, juntos. Que era você, Cauã, o Amaury Lourenço. Era, olha, meu Deus, era uma coisa de louco. É.